É um rumor que foi ganhando corpo e toca num caráter mais intervencionista do governo no Banco Central. Eu trazia há pouco uma apuração do broadcast, nós chegamos aqui a pagar, inclusive, o nome da profissional envolvida nessa apuração, Adriana Fernandes, e o texto diz: isolado no governo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, trava uma guerra de bastidores para a indicação do substituto de Bruno Serra na diretoria da instituição. Esta evidência, somada às falas de Lula, dando conta de que não é respeitável a independência do Banco Central, eu me permito concluir isso à medida que ele classificou como uma bobagem, vai ajudando a explicar o estresse da curva de juros, o estresse do câmbio e a parte baixista da Bolsa, que, segundo alguns traders que nós ouvimos nos bastidores, só foi amenizada nos últimos 2 dias pela entrada mais forte do fluxo gringo. Latos, queremos te ouvir sobre isso. Bom, bom dia, Léo, bom dia, Diegão, bom dia, Gui. Ficou bonito com a camiseta nova aí, vamos que vamos. Cara, a questão é uma só, né, Léo? Intervenção nunca é positiva, seja numa estatal, seja no Banco Central, que é pior ainda. Então isso preocupa bastante o mercado, né? Agora estão tentando aí brigar para ver quem vai ser o substituto do Bruno Serra. E isso é complicado porque mostra que, assim, qual segurança se tem com as instituições aí, né, e principalmente com a autonomia do Banco Central. Então, isso preocupa bastante o investidor olha para isso. Sim, a gente está sendo bem agraciado aí com entrada de fluxo, isso vai continuar acontecendo, né? E eu ressalto uma coisa importante, né? Aquele cenário de dólares hiper estressado, eu acho que a gente não vai ter. A gente vai ter volatilidade, né? Com essas movimentações aí pontuais em alguns dias, mas o cenário ainda é bom para a entrada de capital. Ressalto a importância que China vai ter nisso daí, tá? Então, eu enxergo ainda com muito pontual ruim, por isso que o mercado faz seu preço para passar seu recado para o governo e falar, olha, isso não é legal, a gente não concorda com isso, então repense, né? Então são coisas que tem que continuar acompanhando, por isso que o mercado sempre está atento a notícias, sempre está bem informado, mas olhando num panorama um pouco mais amplo, Léo, eu não me preocuparia tanto, né? Eu não acredito num dólar muito estressado, eu acredito que vai trazer essas volatilidades que vem trazendo aí. Mas intervenção nunca é bom, tá? E a gente tem que levar em consideração que entre falar e as coisas acontecerem tem um espaço muito grande, mas tem que ficar antenado. O mercado vai dando o seu recado, né? De fato, Latos, e eu acho que tem algumas outras camadas aí. Essa queda de braço, que nesse momento orbita em torno do BC, pode ser o prenúncio de um novo conceito a partir do qual o mercado vai encarar o Lula. Eu explico. Há uma guerra entre... Guerra na falta de melhor termo, porque seria até forte. Mas há uma queda de braço, vai entre os ministros e Lula. Porque Lula diz que é A, os ministros falam, calma, não é bem assim, ele quis dizer que é B. Aí o Lula foi lá, e ainda ontem dobrou a aposta dizendo que não, que era A. E esses rumores dão conta, já em ação prática, ou pelo menos na intenção prática, de que seja A mesmo. Ou seja, mais intervenção e menos autonomia do Banco Central. De repente, essa é a provocação que eu te lanço, o mercado pode olhar para esse caso como quem diz, agora a gente já sabe quem que a gente deve ouvir mais. Porque até segunda ordem, os ministros colocando panos quentes nas declarações de Lula podiam sugerir aos mercados que as falas dos ministros pesavam mais e que Lula vinha falando para sua base, mas do ponto de vista prático não haveria desdobramentos ou traduções. Já se essa queda de braço se desdobrar com a ameaça à independência do Banco Central, bom, aí o mercado pode parar e pensar, acho que faz mais sentido precificar com base no que o Lula fala. Como é que você enxerga isso, hein, Latos? É uma queda de braço complicada, né? Porque se a gente pegar os discursos do Lula desde quando ele tomou posse, ele deixou bem claro, né? Quem foi eleito fui eu, quem que é o presidente do país sou eu, né? Ou seja, quer os ministros queiram ou não, quem dá a última palavra vai ser ele. A gente pega o exemplo do Haddad, né? Pega o discurso do Haddad que ele fez em Davos e pega o que o Lula falou pós isso, né? Sobre reformas, sobre questão de salário mínimo, sobre alguns fatores aí que são sensíveis ao fiscal e à economia como um todo, né? Então, eu acho bem difícil o mercado confiar nos ministros e quem está causando isso vai ser o próprio Lula, né? Porque os ministros falam uma coisa, ele vem lá e fala, não, não é assim, vai ser como eu acho que tem que ser. Então, isso vai tirando a credibilidade dos ministros, né? Então, é ruim, é ruim. O Bruno Mazzoni teve agora há pouquinho com a gente, no retorno dele,
ele minimizou a questão do Banco Central e da possibilidade de intervenção, ainda se apoiando à segurança jurídica do país, já que isso está referenciado em lei, e se apegando a falas de ministros com a ideia dos panos quentes. Por outro lado, ele entende que esses ataques, ou pelo menos revisitas sugeridas para a meta da inflação, que aí sim teria prerrogativa mais política, porque o ministro da Fazenda participa diretamente da busca por essa meta, ou do estabelecimento dessa meta, isto sim ajuda a explicar a formação dos preços, ou isso sim faz preço. Ele faz essa distinção. Faz sentido para você? Porque, de fato, Latos, quando a gente pensa na meta da inflação, aí você tem uma brecha para intervenção maior da política sem o desgaste que seria uma intervenção na autonomia ou na independência do Banco Central. Não, total. Por isso que eu sempre gosto de encarar, Léo, um problema por vez, né? Um entendimento por vez. Vamos pegar essa questão aí do substituto do diretor do BC. Que eu falei acho que Bruno Serra, mas é o Fábio Funchal, se eu não me engano. E o fato é o seguinte, primeiro de tudo, o mercado primeiro estressa, né? Como assim você vai intervir? Vamos lembrar, o presidente pode indicar os diretores, né? Sim. Então, assim, do mesmo jeito que ele pode demitir. Se não estiver fazendo o trabalho direito, joga para o Senado vota e demite, tá? Então, acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que, de certa forma, eles podem fazer isso. Tá? Agora a dúvida que fica é, e aí, quem vem? É o nome técnico, é o nome político? Como que vai ser isso? Porque, quer queira, quer não, a ideia do governo é a seguinte, vamos colocar gente nossa lá dentro que fique fácil manipular ou mudar algumas questões, que aí entra na meta de inflação e outras políticas do BC. Tá? Então são coisas que para serem observadas aí, nunca é positivo. Pensa assim, puta, temos um BC independente. Ok, então deixa o presidente do Banco Central definir quem vão ser os diretores, vai olhar sempre para cargos técnicos e tudo mais. Mas não quer dizer que não se possa o governo fazer isso. O que eu não acho coerente, tá? Só para ficar claro, eu acho que técnico define técnico, não político define técnico. Até político tem um viés que sempre vai ser do seu maior interesse. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!